E ali o Instagram ali. Pronto. Instagram. Vamos ver aqui o Instagram. Nós já estamos, nós já estamos ao vivo em todas as plataformas digitais e hoje quem está presente aqui é Paulo Pessoa, estudante de Direito, bacharel em Direito, que está presente com a gente aqui nas plataformas digitais. Para vocês que estão nesse momento agora, nós estamos começando o seu programa que você já conhece, é o programa Simões Filho e Ação, que nós estamos linkados agora com transmissão ao vivo para a cidade de Lauro de Freitas através do link. E você é o nosso convidado especial para participar dessa nossa programação. Pronto, nós já estamos aqui ao vivo nas plataformas digitais. Pronto. Pronto. Vamos começar a nossa programação. Bom dia, Brasil. Agora já, ainda bom dia, falta 5 minutos para o meio-dia e eu começo com uma programação especial para todos vocês que estão do outro lado agora, transmitindo para a gente muitas informações e notícia. Como eu prometi para você, hoje eu estou com o Paulinho, que já está aqui. Paulinho, seja bem-vindo à tela da TV Notícia do Povo, através do seu Instagram, através do Instagram do Apóstolo Nunes e também no Facebook, Manuel Nunes. Como é que está você? Tudo bem, desde já agradeço a oportunidade que é franqueada e estamos aqui unidos, né, para esse debate, para falar das conjunturas, né, a nível Brasil, mundo, Bahia e as questões políticas da nossa Simões Filho. Pronto, isso é muito importante. Você está participando com a gente aqui no Rádio Miab. Daqui a pouco nós vamos estar ali entrevistando, fazendo algumas perguntas e batendo esse papo, mas fique descontraído, as câmeras estão aí, você está sendo agora visualizado por toda a Bahia, para todo o Brasil. E a gente, nesse momento aqui, nós vamos entrar com os nossos patrocinadores, porque são eles que realmente traz para a gente aquilo que nós precisamos. E você já sabe, né? No dia 11 de julho, vocês não podem perder isso aí, essa benção. Vocês não podem perder essa programação especial que a nossa amiga Ana Carvalho está lançando na cidade de Simões Filho. Veja aí. Primeira feijoana, forrozinho de pé de serra, feijoada e bebidas típicas. Dia 11 de junho, a partir das 11 horas da manhã. Salva na agenda e garanta o seu feijão. Local, Praça da Quadra de Areia, Rua São Vicente, Quadra 1, CIA 2, Simões Filho. Apoio, TV Notícias do Povo. Dessa você não pode ficar de fora. Tá vendo aí? Vocês não podem ficar de fora dessa programação que vai ser realizada no dia 11 de julho. É a feijoada da Ana. Vocês não podem perder essa programação. E eu quero, nesse exato momento, mandar um abraço aí para toda a galera que está em São Francisco do Conde, você que está em Madre de Deus, São Sebastião do Passé, você que está em Lauro de Freitas junto com a gente, participando hoje da nossa programação aqui no site da TV Notícia do Povo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Bahia. Vocês que estão ligados agora lá em São Francisco do Conde, lá no do Alto Caípe de Baixo, a gente sempre traz para vocês as melhores canções gospel. Agora nós estamos ouvindo aí, através do rádio aí, Davi Sanches, A Tua Graça Me Basta, para vocês que estão. Daqui a pouco, ele já está aqui, ó, Paulo Pessoa, nos estúdios da TV Notícia do Povo, aqui no rádio. Ele vai estar falando um pouco de tudo, e de tudo sempre um pouco. Ele sempre que tem mostrado para a cidade de Simões Filho a sua competência como um profissional, como estudante de Direito, bacharel em Direito, e sempre levado o melhor para a cidade de Simões Filho. E a gente traz para você o que vocês precisam realmente ouvir. E a galera que está em Amélia Rodrigues, eu quero lembrar que amanhã, sexta-feira, esse mesmo horário, vocês não podem perder uma programação com a gente aqui. Vai estar comigo o vereador Fabiano Bilu. Fabiano Bilu, que é vereador na cidade de Amélia Rodrigues, Bahia. Se ele estiver nos ouvindo aí, quero mandar um abraço aí para toda essa galera que está participando com a gente, porque ele vai estar falando um pouco sobre a administração do trabalho que está sendo exercido lá na cidade de Amélia Rodrigues. Já com 2 mandatos de vereador, Fabiano Bilu, ele sempre tem
provado que veio para ficar. Está legislando de uma forma especial, está fazendo um trabalho muito bacana lá na cidade e a gente sempre traz essas informações para todos vocês que participam, certo? Então você aqui fica sabendo da notícia, assina o rádio. Notícias e informações com Apóstolo Nunes. TV Notícias do Povo. Compromisso com a verdade. Notícias e informações com Apóstolo Nunes. TV Notícias do Povo. Compromisso com a verdade. Agora os nossos patrocinadores, viu? Pertinho de você. Trabalhamos com motos e bicicletas. Fazemos troca de óleo, solda elétrica e muito mais. Venha para o melhor. Borracharia Claudino. WhatsApp 87-99628-6505. 87-99628-6505. Projeto número 8. Rua A, número 11. Eu te amo. Ai, tá sabendo? O melhor açaí e sorvete de Campo Grande, com o melhor preço da Zona Oeste, é aqui, na Tenda do Açaí e Sorvetes. Aceitamos cartão e Pix, então você já sabe. Nesse verão, venha se refrescar com o melhor sorvete e açaí da região. Aqui, na Tenda do Açaí e Sorvetes, com grande variedade de sabores para você saborear à vontade. Atenção, essa promoção é para alegrar seu coração. No Pix ou no dinheiro, temos milheiro de tijolo a partir de R$ 779,99. Coluna de um quarto, R$ 64,99. Vergalhão 316, R$ 12,45. Claro filito, R$ 6,50. E muito mais. É promoção na areia, na pedra, no tijolo. É a loja toda em até 12 vezes sem juros no cartão. Alô, Dona Maria, aperta o maridão que agora a obra sai. Material de construção de Licença Mais Brasil. Ficamos na Estrada do Moinho, 1400. Nosso zap, 99805-8045. 99805-8045. Bom, só para lembrar para vocês que estão ligados na nossa programação neste momento, vocês que estão aí em casa agora, na hora de construir barato, vocês não devem esquecer de construir na Emanuel Materiais de Construção, blocos, telha, cimento, todo tipo de ferragem. Você encontra na Emanuel Materiais de Construção. A Emanuel Materiais de Construção fica localizada na Avenida João 23, no número 551, em frente à Escola 7 de Novembro. Pensou em construir? Você já sabe, né? Emanuel Materiais de Construção, blocos, telha, cimento, todo tipo de ferragem você encontra na Emanuel Materiais de Construção. Agora, se você estiver pensando em fazer estribos, fazer o seu acabamento do seu alicerce da sua casa, JP Ferragem traz para você algo importante hoje na cidade de Simões Filho. A JP Ferragem fica na Rua Marlene de Aragrão, que fica localizado no bairro de Ponto de Parada, em frente à Escola 7 de Novembro. Certo? Então você é o meu convidado especial. Gente, como prometido, nós já estamos aqui nessa tarde de quinta-feira, essa tarde especial, 20 de abril de 2023. Já está na bancada aqui do site da TV Notícia do Povo, Paulo Pessoa, estudante em Direito, bacharel em Direito, veio hoje a convite da nossa programação para falar um pouco sobre a sua história, sobre o seu trabalho, sobre tudo que ele tem feito na cidade de Simões Filho. Como você já sabe, né? Paulinho é criado, nascido na cidade, tem uma vida realmente respeitosa, com direito de tudo. Por que direito de tudo? Porque Paulinho, ele sempre conquistou, na verdade, como guerrear, como ser um grande vitorioso. E hoje ele está comigo aqui de frente com a tela da TV Notícia do Povo. Paulinho, nós vamos começar a nossa entrevista aqui agora, junto com você, sabendo um pouco sobre os seus projetos e sobre a sua vida. Seja bem-vindo ao site da TV Notícia do Povo. Nós estamos agora na tela, de frente comigo, Apóstolo Nunes, radialista e apresentador do programa TV Notícias do Povo. Nós estamos fazendo agora as transmissões em todos os canais das plataformas digitais. Seja bem-vindo e se sinta bem aqui em nossos estúdios. Aliás, você é um dos privilegiados de estar com a gente, viu?
Não é todo mundo que vem aqui, não. Primeiro, eu quero deixar bem claro que os estúdios da TV Notícia do Povo, ele é um estúdio onde as pessoas poderão vir. Mas para vir, já sabe, né? Tem que patrocinar. Onde nós temos patrocinadores, nós também damos a bancada para que a gente possa interagir com vocês, que está ligado. Boa tarde, Paulinho. Como é que está você? Quais são os projetos novos? Boa tarde, desde já quero agradecer a oportunidade que é franqueada. E aqui estamos para esse bate-papo descontraído, onde vamos abordar vários assuntos, né? Muitas pessoas me perguntam sobre projetos políticos. Não sou candidato a vereador nas próximas eleições. Não há esse projeto. Não quer dizer que estarei de fora da política, estarei participando, mas não é projeto meu, nesse momento, participar das eleições disputando cargo de vereança, cargo eletivo na nossa cidade. Eu vejo que tem que ser feito muitas coisas e não há na nossa cidade essa organização partidária. Não há na nossa cidade uma organização de bases políticas. Não há organização e não há valorizações do trabalho que o grupo desenvolve, geralmente em torno desse ou daquele nome que às vezes pleiteia aos cargos majoritários. Bom, a política, a gente sabe que é um jogo e é um quebra-cabeça. A gente percebe que a política que nós estamos vivendo em nosso país hoje, você sabe muito bem disso, o Bolsonaro, ele já perdeu o mandato, já não é mais presidente, mas continua ainda um bocado de gente lhe acompanhando e acreditando que Bolsonaro poderá voltar. Isso é fato que a gente vê nas entrevistas, a gente vê nos sites, a gente vê nas televisões, a gente vê nos rádios, muitos comentários que surgem. Mas hoje o presidente atual é Luiz Inácio Lula da Silva, o popular Lula, e com a sigla faz o L, segundo o que a gente vê em todas as telas. O que é que você achou do governo Bolsonaro e do governo Luiz Inácio Lula da Silva? Eu queria que você falasse um pouco sobre o governo de Bolsonaro, o que você viu de bom e o que você viu de ruim, e, ao mesmo instante, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, porque já são 100 dias, ou seja, de governo, mas a gente sabe que 100 dias de governo não tem como você dar prioridade a essas questões, se está indo bem ou como é que vai ser. Como você analisa o governo de Bolsonaro? Bom, o governo de Bolsonaro é o Bolsonaro, como deputado federal conhecido no Congresso Nacional, nas viagens que eu estive a Brasília, foi sempre mostrando aquela postura ética, patriota, defendendo a nação brasileira. E isso, infelizmente, não tem o apoio das demais bases políticas a níveis nacionais, porque os partidos políticos são uma mega empresa que estão na mão de caciques a níveis nacionais, que é mantida com recursos públicos, né? E o presidente do partido ele tem autonomia para fazer o que ele quer. Ele lança a candidatura de quem ele quer, ele cancela a candidatura de quem ele quer. E Bolsonaro, naquela postura dele, naquela postura de patriota nacionalista, sempre no discurso mostrando que o Brasil tem possibilidade de ser uma grande nação, e realmente ele está certo, porque o Brasil é um país abençoado por Deus. Aqui tem de tudo, mas o que não há no nosso Brasil, às vezes, é aqueles grupos dominantes e os grupos políticos do passado querer que essa nação deixe de a sua população viver num regime de semi-escravidão, né? Sempre mantendo com muitas dificuldades, muitas barreiras, muitas bases para dificultar a vida do empreendedor, que é muitos obstáculos, e com isso o que é que acontece? Os monopólios sempre beneficiando a grupos, famílias que vêm se dando de bem há séculos no nosso Brasil. Isso vem desde quando os portugueses foram expulsos do Brasil. Os portugueses foram expulsos do Brasil por quê? Porque foi assinada a Lei Áurea. Os barões do café do eixo Rio e São Paulo, naquela época, não admitiram perder a mão de obra escrava. E, com isso, eles fizeram a revolução, né? Deram o golpe de Estado, veio com o Floriano Peixoto e expulsou os portugueses. Porque na agenda de Dom Pedro tinha muitas coisas boas para o nosso Brasil,
inclusive a transposição do Rio São Francisco, que já passou anos e anos e veio ser concluída no governo Bolsonaro. E agora as notícias estão mostrando que na região lá do Ceará, trechos dessa transposição foram fechados, jogaram barro. Para quê? Para que a água não siga o seu ciclo natural e os carros-pipas voltem a funcionar aonde aquelas pessoas que vão receber a água ficam refém. Então, o Bolsonaro ele chegou ao Brasil como presidente usando uma linha de comunicações que antes era menosprezada pela grande mídia, pelas as grandes oligarquias políticas, foi as redes sociais, e ele chegou a se comunicar e a mostrar o trabalho e a postura dele. E quando ele chegou ao poder, ele não mudou. Porque no Brasil a gente tem uma grande síndrome de políticos que, pós eleições, muda a postura, muitos deles, isso é a maioria, fica até inimigo daqueles que lhe ajudaram para não cumprir os acordos de campanha e se afasta da população. Bolsonaro veio andar, no caso, no sentido correto, mas para aquelas oligarquias ele andou na contramão da história. Ele não distribuiu os cargos técnicos, como os de ministros, ele não distribuiu para os partidos, que como sempre foi distribuído e agora está sendo, aonde o partido entra e faz a festa. Tem uma área que é da saúde, bota uma pessoa lá que não entende de saúde, mas ele é um político. E o presidente Lula recentemente disse que prefere os políticos, não os técnicos. E quem paga caro com isso é a população no final da linha. Por quê? Se tem num setor uma pessoa que ele é político, ele não é técnico, a decisão dele não vai ser técnica. Essas pessoas que colocam um político no local de um técnico, ele aceita fazer uma cirurgia por um político em vez de um especialista, pelo médico especialista? Tenho certeza que não, mas isso ele deixa para esse estágio, né, de cobaia para a sociedade brasileira. O atual presidente Lula, ele veio numa grande conjuntura com a mídia, com aquele grupos que dominava os grandes e megas contratos nos cofres públicos federais, que não houve espaço para aquele toma lá da cá na gestão passada. Então houve um grande cerco da elite brasileira, não todas, mas daquela elite dominante através da mídia, do judiciário e daqueles supostos adversários que era apresentado como de Lula e do PT, a galera do PSDB, DEM e companhia, que na realidade era uma briga de tesouras, né? E só quem se fere é quem entra no meio, porque a tesoura ali, naquelas duas partes se encontrando ali, aquela briga, ela corta o tecido, mas elas não se ferem. Vamos lá, Paulinho. Olha, no ano de 2019, a Covid-19 chegou no Brasil. A Covid-19 veio e muitos ainda não tinham preparo para saber que tipo de vírus era esse, que tipo de bactéria era esse. O Brasil ficou em pânico, o mundo ficou em pânico, a verdade é essa. E a gente percebeu que criaram-se as vacinas de uma forma bem rápida. A gente enfrentou uma situação constrangedora. Fecha a porta, abre porta, fecha comércio, abre comércio, lockdown. Esse nome que eu nunca tinha visto falar surgiu na época de 2019, 2020, 2021, 2022 e nós estamos ainda em 2023 e a Covid-19 ela ainda continua trilhando, não mais com aquela força total depois das vacinas. Você sabe quem estava presidindo era o Bolsonaro. O presidente Bolsonaro estava presidindo. E a gente viu muitas dificuldades, principalmente das questões de cloroquina, qual era a vacina que deveria ser tomada. A gente via episódios e mais episódios. O que foi que você viu de tão útil que Bolsonaro fez durante o período da pandemia? Eu queria que você falasse um pouco ao nosso público que está no rádio, ao nosso público que está no Facebook e ao nosso público que está no Instagram agora ouvindo o nosso comentário. Veja bem, naquele período da pandemia, o Brasil foi um dos países que saiu na frente. No final de 2019, não tinha vacinas para esse problema. Foi gerado por grupos empresariais lá na China. E as empresas que vieram com a vacina, no contrato, ela vem dizendo que não se responsabiliza
pelos efeitos colaterais que vêm acontecer com terceiros. Aí o presidente ele se recusou a assinar um contrato desse. Por quê? Ele colocaria a vida de toda a nação nos ombros deles, porque a empresa está dizendo que não se responsabiliza. E o setor público tem que fazer tudo aquilo que a lei lhe permite. O gestor municipal, estadual, federal, o presidente da República, o governador e o prefeito não pode agir aleatoriamente. Ele, independente da situação, ele tem que agir com base na lei. E aí o Congresso aprovou uma lei e as vacinas foram compradas. O Brasil foi um dos países de vanguarda, acho que foi o 5º país no mundo, depois de Estados Unidos, China e outros países que estavam fabricando vacina. O Brasil, as vacinas chegaram aqui no Brasil. Muitos políticos quiseram tirar proveito disso. E teve alguns, como o ex-prefeito, o governador de São Paulo, se afundou em tudo aquilo que ele apostou, não deu certo. E você vê que ele saiu da política. Mas o presidente agiu certo. Quando chegou aqui com a logística das Forças Armadas, que o Brasil já tem um grande trabalho que já vem sendo desenvolvido nas questões das campanhas de vacinações, a vacina foi espalhada para todo o Brasil. Aí o presidente não quis forçar a vacinação. Com base na Constituição, não se pode fazer uma coisa compulsória. E isso ele enfrentou resistências. Resistência de quem? Dos grupos financeiros e farmacêuticos mundiais, que juntamente com os veículos de comunicações, fez um grande lobby que iria a coisa de cima para baixo, obrigando, seja fosse compulsória. Ele foi pela Constituição. E sobre a questão de cloroquina e demais remédios, já tem vários estudos que já foram publicados pelo mundo afora, certo? E que mostra que é eficaz aquela medicação. Muitos políticos chegou na TV exigindo vacina para a população, mas não vacinou seus familiares, seus entes queridos. Então, é uma demagogia da parte desses políticos, né? Ele tomou cloroquina, muitos deles, a nível Bahia e Brasil, mas chegava na TV exigindo a vacinação para a classe operária, para o povão, que eles não usaram. Então, se o cidadão tem direito de escolha, a Constituição lhe pauta esse direito, no meu entender, o presidente agiu certo e correto. Agora, ele não estava pagando a mídia, como ela sempre foi, não toda, mas na sua grande parte, viciada com os cofres públicos. Ele cortou várias regalias. E essa dependência química do dinheiro público entrou em convulsões. Muitos megas empresários que já vêm há séculos se dando de bem com os recursos públicos, e aí foram cortados. Muitos partidos políticos se dando de bem com recursos públicos foram cortados. Durante a gestão do ex-presidente Bolsonaro, várias obras que estavam paradas desde 1940 foram desencalhadas. Agora, a mídia não divulgava isso. Por quê? Porque não estava ganhando por fora. Mas o benefício chegou para a sociedade brasileira. Bom, então a gente observa que durante esse período aí, o povo viveu em um sofrimento, muitos empresários faliram, muitos empresários perderam o seu comércio, muitos empresários estão até hoje tentando se levantar, mas não conseguem. Aí surgem as eleições que aconteceram agora aí, a gente percebe que Luiz Inácio Lula da Silva estava aí distante, vivendo o seu momento, realmente entrou de novo para uma eleição e ganhou como presidente. Ganhou apertado, mas ganhou. E hoje ele confirma e está adotando todas as medidas que todos se vacinem. Ele mesmo se vacinou a público, comprovando que a vacina é eficaz. E eu não tenho, na época, nenhum comentário, nenhuma informação que Bolsonaro realmente se vacinou, certo? Mas, nesses análises que a gente vê, como é que você vê hoje a administração de Luiz Inácio Lula da Silva em relação à questão de emprego, segurança, saúde, educação? Como é que você vê, durante esse período de 100 dias já de comando do presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Eu vejo o Brasil ele está declinando, infelizmente, em várias questões. Na questão de saúde,
a questão de educação e segurança. O Brasil vive em estado de guerra. Aqui no nosso Brasil morre mais pessoas do que aqueles países que estão com guerra declarada. Já temos estatísticas que em anos anteriores a violência urbana no Brasil matou mais do que a guerra da Síria. Então, o porquê disso? Eu vejo a flexibilização da lei. Sim. Os partidos de esquerda têm uma benevolência por adotar os marginais e dizer que eles são vítimas da sociedade. É uma falácia, isso não é verdade. A sociedade brasileira, na sua maioria, são constituídas por pessoas de bem, que acordam cedo para trabalhar, e não é digno que alguém no meio da rua acha-se no direito de tomar o celular daquela pessoa porque vai querer tomar uma cerveja e tomar e matar aquela pessoa e ficar por isso mesmo. E isso é um descaminho. Na palavra divina, se a gente for olhar, isso não tem aprovação de Deus, e as leis do Brasil protegem o meliante. Eu sou estudante, estudei direito e vejo que a lei protege o meliante. Se fala muito agora da questão da violência nas escolas, a violência contra as mulheres. É uma coisa triste, abominável, mas aonde essas pessoas que praticam tais violências, aonde ele acha resguardo? Dentro da lei, uma pessoa é condenada a 400 anos, como agora recentemente estava o ex-governador do Rio de Janeiro, e está solto, nem tornozeleira usa. E isso aí favorece o quê? O descaminho, aqueles que acham que ele fez e que acham que deve fazer o errado, vão fazer também. E a lei protege. A lei no Brasil protege essas pessoas. Então, o que tem que se mudar é a lei. Esse lance de que o presídio está cheio, as pessoas que estão cá fora, evite ir para lá, porque o mundo tem duas escolhas. Ou vive corretamente, ou faz a coisa certa, independente que A ou B esteja fazendo, porque a nossa missão aqui é agir dignamente, corretamente. Não enveredar pelo caminho errado, se fazendo depois de coitadinho, querendo visibilidade. E aí a Comissão dos Direitos Humanos chega dando total proteção. Então, tudo na vida tem um preço. Nada no planeta Terra sai de graça. Tudo tem um preço e aquilo que a pessoa planta, colhe. Isso é bíblico. Então, o que falta no Brasil é respeito com o cidadão de bem e as leis do Brasil ser cumprida, respeitada. Porque nos últimos tempos o que a gente tem visto é um descaminho, um desrespeito às normas constitucionais, o Supremo fazendo e desfazendo toda hora. Recentemente, ontem estava passando nos veículos de comunicação, o Supremo julgando as pessoas da questão do 8 de maio. Não é papel do Supremo julgar aquelas pessoas que foram privilegiadas, aquelas pessoas têm. O Supremo pegou pessoas daqui de Simões Filho e prendeu. Pessoas que não estavam lá no dia 8 de maio, prendeu. Sim, e agora está lá os vídeos mostrando que o pessoal do GSI, da cúpula de segurança do presidente, ali batendo papo com aqueles que estavam lá, destruindo tudo. Ele vai usar com o mesmo rigor? Vão botar na cadeia? Não vai. Infelizmente não vai, porque a decisão da Suprema Corte nos últimos anos tem sido política. E isso é lamentável, e isso o Brasil perde com tudo. E sobre a questão da postura do presidente Lula, muitas vezes ele veio naquela de vingança, como ele mesmo já tinha relatado, ele agora se pronunciando na questão da guerra que está entre Rússia e Ucrânia. Aquela guerra não é algo da agora, já havia sido planejada há várias décadas, certo? No meu entender, a Rússia errou, mas o Brasil sempre tomou a postura de neutralidade, de exigir o respeito à soberania de seus países e não tomar a postura por esse ou aquele. E aí o presidente Lula, lá na China, tomando postura ao lado da Rússia e da China. Porque esses países, o fundador do comunismo no mundo é a Rússia. A China deu prosseguimento. E a cúpula do PT bate palma, é enviado da China, representando os interesses da China aqui dentro do Brasil. Então ele lá... E você acha que a fala de Lula, ela constrangeu o mundo, constrangeu alguns países? Além de constranger, ele traz sérios problemas, porque a Rússia está vivendo um embargo econômico. Sim. E isso pode recair sobre o Brasil se ele continuar nesse caminho.
apesar que ele não está fazendo nada de inocente, ele sabe o que está fazendo. Como ele já falou que queria se vingar do Brasil, ele faz agindo desta forma, o que vai fazer? Quebrar o país, quebrar o agronegócio. E depois a China vir comprar aqui tudo a preço de banana. Certo? Eu espero que ele mude essa postura dele. Essa guerra de Rússia e Ucrânia não é do Brasil, mesmo o Brasil e o resto do mundo sofrendo as consequências, e o Brasil tem que se manter na postura de neutralidade, não tomar partido nem para um lado e nem para um outro, porque ambos presidentes, tanto da Rússia como da Ucrânia, são errados, têm seus erros, e ali por trás tem vários grupos econômicos se dando de bem com aquilo. Então o Brasil tem que procurar avançar, certo? Avançar na sua neutralidade e nas oportunidades que o Brasil tem dentro da ONU, fazer como vinha fazendo os representantes do Brasil até o ano passado, mostrando que não admitia aquilo, agora não comprando a briga, ficando do lado de A ou B. Paulinho, então a gente percebe que você tem uma colocação muito específica, uma colocação muito aplausível, a gente entendeu. Todo esse comentário que você está transmitindo aqui para a gente é muito bom, porque às vezes o público, as pessoas não compreendem, vive muitas das vezes por a questão das emoções, porque o político ele transmite algo que beneficia eles, então as pessoas pensam, mas a gente sabe que o benefício ele tem que ser coletivo, o benefício ele tem que ser apropriado para as pessoas que realmente precisam. Essa questão da fome, isso já vem desde quando eu era criança, sempre existiu essa fala da fome. Porque geralmente todos os governantes, todos os governos sempre aplicam essa fala do combate à fome, do tirar a fome, do tirar da miséria, e a gente não percebe isso acontecendo, fecho aspas e abro aspas, na prática. Veja bem, quando um presidente, um governador, ele vem dizer que a plataforma de governo dele é o combate à fome, então ele está falando algo subjetivo. Ele não está mostrando algo concreto. Porque como ele vai apresentar o resultado disso? Não tem como apresentar. E não tem como o outro lado combater. Porque para acabar com a fome, ele tem que acabar com as desigualdades sociais. Ele tem que dar educação à população, mais abertura de emprego, espaço para as pessoas se desenvolver. Mas o que é que os regimes de esquerda fazem, os partidos de esquerda fazem? Impõem dificuldades. Ele bota obstáculo e aí vem com o discurso de acabar com a fome. E isso não vai ocorrer. A fome no planeta Terra vem desde a origem da humanidade, pelos caminhos errados que os nossos pais lá no Jardim do Éden tomaram, Adão e Eva. Então, quando um presidente diz o meu slogan de governo é acabar com a fome, tenha certeza que ali é uma grande falácia, porque ele não tem como apresentar números. Agora, se ele disser que vai acabar com o desemprego, ele tem como apresentar números. Aí a oposição, se aquele número não caiu, vai rebater, vai mostrar, você prometeu e não está cumprindo. Então, ele vem com desse caminho aí, dizer que vai acabar com a fome. Como é que acaba com a fome? Ele está contando quantas pessoas hoje não tomou café da manhã, quantos não almoçou, quantos não vai jantar. Não tem esse número, e quem tem? Ninguém. Então, fica aquela... É impossível fazer essa contabilidade, né? Corretamente. Mas se ele quer realmente fazer que o alimento chegue na mesa de cada um dos brasileiros, ele tem que fazer o quê? Criar empregos, dar acesso à educação de qualidade. Porque nos últimos anos, o que nós encontramos nas universidades e faculdades é um regime fechado, autoritário, uma fábrica de fazer revolucionários, de fazer, infelizmente, eu digo, um bocado de idiota, certo? Tem vários cursos, aí a pessoa vai ver filosofia disso, filosofia daquilo, vai trabalhar onde? Sociologia disso, daquilo, vai trabalhar onde? Então, essas amarras com aquela cartilha, aqui eu peço desculpa àqueles que não vão concordar, Paulo Freire, aquela cartilha ali de educação faz militantes políticos. E o ser humano, no seu ego, desde os tempos primórdios, sempre teve o desejo de dominar a classe. E uma das fórmulas
que é ensinada para se dominar a classe é através da educação. E dentro das nossas universidades, faculdades, encontramos redutos que a droga até permitido lá dentro. Os alunos elevados por caminhos que não vai lhe dar nada de bom para a sua vida, presente e futura. Mas ali tem oligarquias, ali tem grupos. E para alguém dentro daquele mundo acadêmico assumir uma postura, tenha certeza que ele é lacrado de todos os lados. Muitos se calam, e a qualidade do ensino no Brasil é péssima. Bom, vamos agora à fala do apóstolo Nunes, que é a fala de todos os dias, que ele traz uma mensagem de reconciliação, uma mensagem de fé para o coração das pessoas, vocês que estão no rádio nesse momento. Eu estou falando aqui com Paulo Pessoa, o popular Paulinho, popular Paulinho, estudante de Direito, que está trazendo uma aula específica aqui sobre política, sobre ações governamentais, e daqui a pouco eu volto, depois da mensagem do apóstolo Nunes, agora para vocês. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos lá com mais uma mensagem do dia. Hoje eu trago um tema baseado nas expectativas. E eu quero dizer para você, não crie expectativa em ninguém. Principalmente no ser humano. Porque o ser humano tem altos e baixos. Nem todo ser humano tem o mesmo compromisso com a palavra de Deus como você tem. Por isso que eu digo, não crie expectativas nenhuma em seres humanos. Principalmente seres humanos que são enrolados. Pessoas que não têm palavras. São pessoas que na sua presença confirma que vai tentar solucionar o seu problema e quando sai, desfaz de tudo que ele programou. A expectativa, ela deixa a gente com ansiedade, ela deixa a gente com objetivo futuro grande para acontecer. A expectativa nos deixa, muitas das vezes, atormentado. Perdemos a capacidade de dormir e de relaxar quando nós estamos criando expectativa em pessoas. Principalmente pessoas que outrora você pensa que realmente são verdadeiras. Quando você cria expectativa nas pessoas, você deixa de viver aquilo que Deus tem de propósito. Eu digo para você que eu tenho vivido esses momentos de expectativa, mas eu pude colocar todas as minhas expectativas em Deus. Porque eu sei que Deus é o único que não pode me enganar. Deus, ele nunca foi mentiroso e nunca será mentiroso. Deus, ele cumpre com a sua palavra. Eu não sei porque tem muitas pessoas que ainda dizem que servem a Deus e não cumprem com a sua palavra. Então, por isso que hoje, nesse dia, eu digo para você, não crie expectativa em ninguém. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Baseado nisso, eu deixo um versículo bíblico para o seu coração, que eu sempre venho falando e continuarei falando para todos. A expectativa de você estar acreditando em alguém poderá lhe deixar você triste, angustiado e até depressivo. Não crie expectativa em pessoas que não têm palavra. Pessoas que têm discursos bonitos, mas não têm uma vida vivida em Deus. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Valeu? Um bom dia e Deus abençoe você e a sua família. Lembre-se, não crie expectativa em seres humanos. Como vocês ouviram aí, o apóstolo Nunes trazendo para a gente aí essa mensagem de paz e de tranquilidade para você não criar expectativa com ninguém. Primeiro que a expectativa deixa a gente ansioso. E após deixar a gente ansioso, ela na verdade deixa a gente muito preocupado. E principalmente com pessoas que muitas das vezes não têm o mesmo comprometimento com você, ou seja, pessoas que não são sinceras como você. Às vezes nós entendemos que tem pessoas que têm a facilidade de ser atrapalhado, enrolado. Tem pessoas que, na verdade, são o 171, aquele conversador que tapia você, mas não lhe ajuda. Então, hoje, você não cria expectativa em ninguém. Eu quero aproveitar nesse momento que nós estamos aqui ao vivo, em todas as transmissões, dizer para você, o mais importante é confiar em Deus, porque nele você não se decepciona. Nele você tem esperança e uma qualidade de vida melhor para a sua eternidade. Então, procure não criar expectativa em ninguém, viver a sua vida, fazer aquilo que Deus tem ortogado na sua vida e viver os dias que são bons. Valeu? Eu estou aqui com Paulo Pessoa e nós vamos ouvir agora os nossos patrocinadores. Daqui a pouco nós voltamos de novo
com o tema que nós estamos hoje trazendo para você. E o próximo tema nós vamos falar sobre governantes estaduais. Películas, carregadores, fones e caixinha de som. Fazemos troca de conector, fone, reparo em placas e muito mais. Promoção de troca de tela, Depois só vai chegar aqui no R$250. município. Compramos e vendemos celular usados e novos. Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Facebook, @Valcel, Instagram, @Val58Cel. Valcel Assistência Técnica, Petrolina, Pernambuco, projeto número 8, Rua A, número 11, WhatsApp 87-98847-6809 ou 87-98861-1880. Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Ele salva, ele cura, ele faz maravilhas e faz muito mais. Aí, tá sabendo? Quinta-feira, dia 27 de abril, às 9 horas da manhã, em Mangaratiba, tem um culto especial com o pastor e cantor Fernandes A diferença Lima nossa aqui é porque nós ao temos vivo. rádio e TV. Cuidar de mim e de você também. Notícias e informações com Apóstolo Nunes. TV Notícias do Povo. Compromisso com a verdade. Pronto, voltamos à nossa programação aqui. Nós estamos agora na segunda etapa aqui dessa entrevista com Paulinho Pessoa, bacharel em Direito, que está transmitindo para a gente muitas informações importantes para vocês que estão na tela da TV Notícia do Povo, você que está no Instagram, você que está agora no Facebook, Manuel Nunes, você que está no Rádio Miab. Nós estamos aqui nos estúdios. Hoje ele é o nosso convidado, está dando aqui uma aula bacana sobre direito, sobre conservação e trazendo você o conhecimento que muitas das vezes você se esquece. Paulinho hoje foi o nosso convidado, está presente aqui. Nós vamos falar um pouco sobre as demandas estaduais. Paulinho, o governo estadual, hoje que está, foi atuante com o outro governo que realmente estabeleceu um projeto. Independente de sigla partidária, eu quero dizer para você que eu parabenizo muito o trabalho de Rui Costa, certo? Que foi um trabalho específico. No trabalho específico dele, só quem ganhou foi o povo, principalmente Salvador. Salvador hoje cresceu na questão de veículos, na urbanização, na condução de mobilidade. Salvador hoje enriqueceu com muitas vias que antigamente nós tínhamos atraso para chegar em Itapuã, em Lauro de Freitas, o circuito do subúrbio para chegar até a BR-324. O governo do estado fez bastante investimento. E eu sempre costumo dizer ao nosso público que o governo de Rui, apesar de ele ser do partido PT, mas ele governou para um estado. A gente sabe que ninguém é perfeito para fazer tudo com qualidade, certo? Basicamente, durante o período de mandato que ele ficou na sua gestão, e hoje ele fez o seu sucessor. E a gente sentiu a derrota aí do ex-prefeito da cidade de Salvador, o ACM Neto, que foi, para mim, uma derrota extrema, apesar de ele estar pensando que ele conseguiria chegar. Mas eu sempre dizia, e sempre nos meus comentários, mas sempre me silenciado em falar que quem projetou nunca vai se esquecer de um projeto. Ou seja, quem faz um projeto sabe a ideia do que vai ser feito. É a mesma situação de um construtor. Ele sabe o orçamento de tudo que vai gastar, qual o tipo de material que vai ser feito, tanto do bom como do ruim. E Rui Costa fez um trabalho excelente e conseguiu vencer as eleições. E aí ele fez o seu sucessor, que é o Jerônimo, que está aí, levando o trabalho do que ele deixou e tentando fazer a cada dia mais melhor. Como você avalia a questão Rui Costa como governador e a questão partidária pela questão PT? Você que é um cara de conhecimento, você que é bacharel em Direito, sabe que as leis elas são priori. Como é que você analisa a questão Rui Costa, do governo, do que ele fez, e da questão do PT? Porque eu analiso que Rui Costa governou como um grande governante. Bom, na análise, a nota que eu daria para os 8 anos da gestão Rui Costa ficaria em torno de 8. Nota 8 para ele, boa. de 1 a 10, daria 8. Acredito que poderia ter sido feito muito mais, desde lá de trás, quando Wagner era governador. Sim. E o PT estava no comando nacional.
Então, nós vimos durante aquela gestão de Lula que a realidade do Brasil era outra, não era a atual realidade agora. A facilidade com a venda das commodities que o Brasil vinha, teve muito dinheiro e poderia ter tido uma avalanche de investimento. Sim. E uma parte desses investimentos que chegou foram desviados nos caminhos. Mas o governador Rui Costa fez a parte dele, né? Na questão da segurança do nosso estado, eu achei que deixou a desejar, porque as delegacias do nosso estado estão ultrapassadas, certo? Eu, como sou formado na área do direito, temos no interior do estado e até aqui na cidade de Simões Filho uma necessidade de um aparato maior e melhor para atender a demanda. A nossa cidade de Simões Filho, nos finais de semana e feriado, não tem um delegado plantonista, como acontece na maioria das delegacias do interior do estado. Quando a Polícia Militar tem uma demanda nessa região metropolitana, tem que descobrir aonde tem um delegado de plantão para registrar o flagrante. Às vezes tem que sair daqui para Camaçari, tem que sair daqui para Lauro de Freitas. É uma mega contramão. Imagine quando uma, duas viaturas se desloca, sai da cidade para levar o meliante até uma autoridade competente. A cidade fica desguarnecida porque aquela equipe saiu da cidade. E isso no meu entender, desnecessário. A delegacia que temos aqui em Simões Filho, uma coisa que foi feita no século passado, né? E necessita de um suporte maior, uma estrutura maior. Quando passamos nos noticiários de São Paulo, Rio, a gente vê os prédios das delegacias, parece até um mega shopping, a estrutura orgânica que é. Aqui está aquela questão arcaica ultrapassada. E isso gera o quê? Mais violência na rua. Porque a estrutura que tem para o efetivo não dá devida assistência. E o atual governador também está nessa campanha, né, de combate à fome. Como eu já falei, esse é um slogan antagônico. Você não sabe aonde começa, nem onde é que está o meio, nem o fim. Eu penso sim que se ele viesse com o slogan vamos combater o desemprego, que na Bahia geralmente é campeã a nível nacional, e ele atuar com sinceridade, com firmeza nesta área, no combate ao desemprego, aí sim, consequentemente, a fome será vencida. Se você tivesse a fórmula de gerar emprego na Bahia, qual seria os propósitos de pontualidade para que esses empregos sejam gerados? Um dos propósitos, a reestruturação do Centro Industrial de Aratu. Aqui em Simões Filho, é um local, um eixo central, está próximo das grandes rodovias, está próximo de aeroportos, do aeroporto e do Porto de Salvador, mas o Centro Industrial de Aratu, infelizmente, está abandonado. E isso não é durante só os 16 anos do PT. Isso já vem desde o tempo do calismo. Então, o Centro Industrial de Aratu agoniza, as estradas tudo esburacadas, o mato tomando conta, e o que o governo do estado fez? Fechou a sede da SUDIC que tinha aqui no centro. Então, aqueles gestores daquela região, que quando estava ali a situação não estava boa, a situação piorou. Então, necessita uma reestruturação, necessita uma revitalização e um programa do governo estadual com o governo federal para trazer mais empresas e desenvolvimento, não só para a região metropolitana, como para toda a Bahia. Tenha certeza que isso vai gerar milhares e milhares de empregos. Eu vou aproveitar a oportunidade que nós estamos falando um pouco de política aqui com você, nessa programação aqui, a vocês que estão em casa, a vocês que estão ligados no rádio, a vocês que estão aqui nas plataformas. A questão na cidade de Simões Filho hoje, nós estamos vivendo um momento já da política. Não sei se você está captando pelos grupos de WhatsApp, pelas informações que a gente vê, a gente percebe que a luta continua ainda. Eu sou fulano, eu não sou cicrano, eu não sou bertrano, eu sou fulano. E a gente percebe que a cidade de Simões Filho teve umas melhoras e que está sendo melhorada a cada dia. Isso é fato, a gente está vendo aí, não podemos negligenciar. Hoje a gente percebe que a reeleição que vai acontecer, ou seja, o Diógenes Tolentino Populadinha, ele não vai ser mais pré-candidato
nem candidato a nada. Ou seja, ele terá que fazer um sucessor. E a gente vê nas mídias seculares aí, nas informações de grupo de WhatsApp, que está existindo uma terceira ou até quarta via. Como você avalia hoje, em primeiro lugar da minha pergunta, a questão da administração do prefeito Diógenes Tolentino, que é o Populadinha, e como você avalia essa questão da terceira ou a quarta via, e como você avalia o progresso de Simões Filho hoje na administração de dia? Veja bem, a postura do atual prefeito, né? Eu dou para ele a nota 8 aí também, certo? Eu não faço parte dessa administração. Mas você dá 8? Dou a nota 8 para ele, também apresentando que tem várias ressalvas, certo? Na questão do acolhimento da base política dele. Ele fez de uma forma, no meu ponto de ver, louvável. Poderia ser melhor, mas está boa, da forma que ele trata a equipe que o acompanha, né? Apesar que eu esteja de parte, mas eu vejo, na gestão do prefeito Dinha, não aconteceu as grandes demissões como aconteceu em outras gestões. Em 2 em 2 anos, aquele rolo compressor, demitindo todo mundo, o pessoal às vezes era mantido, ficava trabalhando sem remuneração para futuramente, né, vamos dizer assim, garantir a vaga. E isso não ocorreu. Passamos uma eleição, muitas pessoas entraram na prefeitura e ainda continua lá. E esses recursos dessas pessoas que foram contratadas nessa gestão circulam na cidade. Isso alimenta a economia local. As lojas da cidade, como um todo, vendem. E isso é bom para a economia local. Um dos pontos negativos da atual gestão, eu vejo, é aquela questão arcaica que ele herdou do tempo dele como vereador, já que ele vereador apoiou Edson Almeida, como ele foi eleito em 96, Edson Almeida prefeito, ele fez parte daquele governo, era do mesmo grupo, apoiou a eleição de 2000 do ex-prefeito Eduardo Alencar, e aquelas mazelas que tinha naquelas duas gestões, ele mantendo, não fazendo concurso público para os setores técnicos da nossa prefeitura. Simões Filho é uma cidade que ela é eixo, a sexta ou sétima arrecadação do estado da Bahia. Então, se criou várias secretarias, mas o corpo técnico das secretarias não existe. Isso é lamentável porque, quando buscamos eficiência e capacidade, a gente não encontra. Temos aí de trânsito na nossa cidade, farda nova e tal, mas eles não têm capacidade nem competência para multar ninguém e nem fazer como a lei manda. Temos a questão do transporte da nossa cidade, que tem um projeto aí que está encalhado, que não municipaliza. Isso é lamentável. Isso tem que ser resolvido. E as demais secretarias não têm seu corpo técnico competente. Então, quem sofre com isso? Os munícipes. Várias vezes o Ministério Público se interviu na questão para que se faça a licitação, para que a gente volte a ter o transporte público, como toda a cidade tem. Na década de 80, tínhamos ônibus circulando entre os ônibus da nossa cidade. Da década de 80 para cá, a população de Simões Filho aumentou ou diminuiu? Aumentou e muito. E o transporte não temos. Hoje, os moradores do Santo Antônio Rio das Pedras, de Mapele, Goscomon, Santa Luzia, Cotegipe, se quiser vir ao centro da cidade, não tem transporte para retornar para casa. Isso é um absurdo em pleno século XXI. Então, para que as empresas venham participar das licitações de transporte público, que a maioria das licitações não teve nenhuma interessada, tem que ter o quê? O quadro técnico das secretarias funcionando. A Secretaria de Transporte com o seu quadro técnico funcionando, a Secretaria de Mobilidade com o seu quadro técnico funcionando. Por quê? Com agentes públicos de trânsito fazendo o trabalho correto, como é feito em Salvador, Camaçari, Feira de Santana e várias outras cidades, a pessoa que quer fazer algo correto, ele vai se predispor a participar de algo, porque sabe, se alguém infringir a lei, vai ter um corpo técnico competente para agir com base na lei. Mas, no atual momento, o pessoal fantasiado aí na rua, só com apito na boca, o pessoal, cada um faz o que quer. O
pessoal vai e vem na contramão, os agentes de trânsito ali, infelizmente, ficam vulneráveis. Na maior parte, tem que ficar quieto e receber seu salário. Isso é lamentável. Eu espero que se mude, porque mudando, fazendo o que manda a lei, quem ganha com isso é toda a sociedade simofilense. Notícias e informações com Apóstolo Nunes. TV Notícias do Povo. Compromisso com a verdade. Bom, Paulinho, isso é muito bom, essas explicações para o nosso público, para aqueles que estão nos assistindo nesse momento aí, através das plataformas. Já estamos chegando quase no nosso final da nossa programação, é muita coisa para ser falado, mas a gente ainda não terminou ainda não, viu? A outra avaliação que eu queria saber é o seguinte de você, como você vê a questão da sucessão hoje de Simões Filho, o futuro prefeito de Simões Filho, porque Dinho não vai ser mais prefeito. Como é que você avalia? Alguns nomes foram colocados nas ruas aí, a exemplo de Cid Serra, a exemplo de Orlando de Amadeu, certo? A exemplo de doutora Simone, esses nomes rolam na cidade, certo? Se foi apoiado pelo prefeito, eu não tenho nenhuma nota oficial, mas o que circula é Cid Serra, Orlando de Amadeu e doutora Simone. São esses três nomes que cogita dentro do grupo, ou seja, dentro da rua, nos grupos de WhatsApp, que são esses nomes aí. Mas até o momento eu não ouvi e nem vi o prefeito declarar quem seria o seu sucessor. Como você avalia isso aí? Olha, a minha avaliação é que, novamente, os filhos da nossa cidade cometem os erros que foram cometidos no século passado e outras gestões. É um excesso de vaidade, aquela questão do eu, todo mundo querendo ser candidato a prefeito e não se prontificam a fazer o dever de casa, porque até hoje não foi aprovada uma lei no Congresso Nacional permitindo sair candidato sem um partido. Se necessita de um partido, qual o dos postulados pré-candidatos a prefeito, que a Câmara de Vereador, na base do atual prefeito, tem 18 vereadores, com ali em torno de uns 15 se postula ser sucessor, alguns secretários, empresários, como Nilton Novaes e outros nomes aí, mas todos eles, quem tem um partido político organizado para disputar a eleição, no meu conhecimento, nenhum. Qual deles tem um grupo político em torno de si? Porque política é conjuntura, política é grupo. Política não se faz só no eu quero, eu sou. Então, eu vejo a atual realidade da nossa cidade beneficiando, infelizmente, a forma de eu ver, ficar nesse antagonismo assim, uma coisa muito vulnerável, sem uma estrutura, porque qualquer coisa que se vai fazer tem que ter os alicerces, tem que ter uma base, porque uma disputa de uma eleição não é uma coisa fácil, não é uma coisa assim que se estala um dedo e aquilo acontece do nada, sem uma conjuntura, sem os partidos, sem as pessoas que se dizem pré-candidatos, que estão colocando o nome na rua, sem fazer o dever de casa, sem ele procurar um partido político, né? E ter plena certeza que aquela legenda vai estar com ele daqui até as eleições de outubro do ano seguinte, sem ele procurar as bases, as lideranças locais. Quer dizer, os candidatos da prefeito, ele diz que é candidato a prefeito, os pré-candidatos, não conversa com a liderança, você não vê ninguém em torno dele. Sim, como é que ele adentra determinados bairros? Já que ele não conversa nem com aqueles líderes políticos daqueles bairros. Então, eu vejo cometendo um erro. Aí, o que eu estou a perceber? Muita gente se postulando para que Dinha arrume a casa, arrume a cama e diga, fulano, é você que vai deitar aqui nessa cama. Aí, candidatura de prefeito é uma vaga, não são dezenas de vagas. E dentre todos os nomes que estão aí se ventilando nas redes sociais aí pela nossa cidade, o que eu percebo é uma desorganização pessoal de todos eles. Com isso, aquele que tiver o melhor poder aquisitivo poderá chegar e vencer. Com isso, beneficia até o ex-prefeito da nossa cidade, o atual Eduardo Alencar. Ele já foi prefeito 4 vezes da nossa cidade. Então, em matéria de mostrar que ele não brinca quando entra em campo,
o resultado das últimas eleições em que ele venceu. E naquela época que ele venceu, como estava se comportando os quadros da nossa Câmara de Vereador? Como estava se comportando aquelas pessoas que cercam a nossa cidade e que almejam a cadeira de prefeito? Eu vejo um comportamento idêntico, apesar que estamos em anos diferentes. Então, o que eu digo para todos esses que são pré-candidatos a prefeito, vai haver uma legenda que vai lhe apoiar nesse projeto, porque hoje o prefeito Dinha tem 18 vereadores do grupo dele. Temos que ver que, pela atual conjuntura, tem legenda que estava nas eleições de 2020 ao lado de Dinha, que hoje já faz parte do grupo do atual governo do Estado. Essa legenda vai ficar de que lado? O PMDB, que Dinha foi eleito hoje, ela pertence ao vice-governador. Os eleitos do PMDB já foram conversar com o vice-governador, já que ele hoje é o líder número 1 do partido na Bahia, que no passado o líder número 1 foi a deputada Kátia, quando ela foi eleita deputada, era a representante a nível Estado. Hoje, o número 1 do partido é o Geraldo Júnior. Qual dos filiados do PMDB que já esteve com o Geraldo Júnior, pós-eleição, no ano agora de 2023, conversando sobre os projetos dessa legenda para a Bahia e na questão de Simões Filho? Porque o que vai acontecer com essa Câmara de Vereador, que deixa tudo para depois, é se aproximar o ano vindouro, chegando o mês de março, os partidos que tiverem ali ao lado do atual prefeito, superlotado, e essa Câmara tem tudo para aumentar a renovação. Na última eleição foram 12, certo? Vereadores que perderam o seu mandato, e tem agora, no atual conjuntura, eu acredito que a tendência é esse número aumentar, porque para vencer uma eleição, 50% você define em uma legenda partidária. Vejamos o resultado aí, teve pessoas que teve votações expressivas na última eleição para a vereança, mas ficou de fora. Por que ficou de fora? Porque não tomou o devido cuidado com quem ele estava afiliado, na legenda que ele estava afiliado. E essas precauções estão sendo agora analisadas, levadas em consideração. Até o presente momento não vejo. Os vereadores da nossa cidade, qual deles que tem um partido já com garantia da executiva estadual que ele pode contar com aquela legenda para o pleito de 2023, seja para vereador ou para prefeito? É uma pergunta que fica no ar. Que a maior parte dessas legendas, nem o diretório municipal está ativo, porque as contas delas de eleições passadas não foram liquidadas nem com o contador e nem com a Justiça Eleitoral. Bom, vamos aos nossos comerciais e quando a gente voltar, vamos falar sobre uma polêmica que realmente aconteceu na cidade de Simões Filho, Dona Embasa. Então, vocês que estão ligados com a gente, logo após os comerciais, nós retornaremos. É isso mesmo, muito louvor e adoração com o pastor e cantor Fernandes Lima, ao vivo, quinta-feira, dia 27 de abril, às 9 horas da manhã. Venha receber a sua bênção na Igreja Internacional da Graça de Deus, em Mangaratiba, na rua Joaquim Cardoso da Cruz, em frente à Praça João Paulo. E mais não volta para o FAC ou buscamos espaço para a prefeitura. O pastor Fernando Souza convida todos para estarem conosco na Igreja Pentecostal Três Poderes e participarem de um de nossos cultos. Às segundas e quartas, culto às 20 horas. Às quintas-feiras, culto às 15 horas. Sexta-feira, culto às 20 horas. E aos domingos, culto às 19 horas. E na oportunidade, estaremos orando pelos dons do Espírito Santo. Igreja Pentecostal Três Poderes, Avenida Cachoeira, 1847, próximo do Barbosa, Guarulhos. Ligue agora mesmo para ouvir uma palavra de fé pelo nosso WhatsApp, 11 96283 3443, 11 96283 3443, e coloque seu nome no caderno de oração.
Notícias e informações com Apóstolo Nunes. TV Notícias do Povo. Compromisso com a verdade. Site da TV Notícias do Povo e Rádio Miabi. Notícias e informações com Apóstolo Nunes. TV Notícias do Povo. Compromisso com a verdade. Bom, voltamos à nossa programação aqui no Rádio Miabi. Vocês que estão ligados na nossa programação das redes sociais agora, nas plataformas digitais, eu estou aqui com o Paulinho Pessoa, o popular Paulinho, estudante de Direito, que está com a gente nos dando essa entrevista especial com exclusividade. Bom, gente, já estamos quase no nosso final, mas nós queremos falar de uma polêmica que aconteceu a semana passada, devido à Embasa ter retirado o posto de atendimento do centro da cidade de Simões Filho e deslocou esse atendimento para a BA 093. E essa polêmica deixou muitas pessoas constrangidas, pessoas que realmente iam resolver questão de segunda via, fazer algum pagamento, saber como é que estava, fazer pedido de ligação, e não tinha esse deslocamento para até chegar onde ela está agora. Mas a gente temos que ser justo com aqueles que realmente vão em busca da sociedade. E eu tenho documentos aqui nas mãos de Paulinho Pessoa. Ele, junto com alguns colegas e amigos, tomaram esse sentimento dessa situação e foi até o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, certo? Que ele vai falar um pouco aqui, que é o Ministério Público do Estado da Bahia, e fez essa denúncia, uma denúncia até relevante, solicitando uma melhoria para que a Embasa realmente retornasse o seu ponto de atendimento para o centro da cidade. Primeiro porque Simões Filho é uma cidade de quase 142 mil habitantes, quase 142 mil habitantes, 140 mil habitantes, e há uma dificuldade de regiões, a questão de regiões de deslocamento de um lugar para o outro, a questão de transporte para as pessoas. Então a Embasa, ela, sem nenhum motivo, se deslocou para lá. Só que a gente está aqui divulgando porque Paulinho foi essa primeira pessoa, junto com seus companheiros, que tomou essa iniciativa, e eu queria que ele falasse um pouco dessa situação que ocorreu e como é que está o documento, que ele desse o número da documentação, o pedido, a petição que foi feita por ele. Primeiro que ele é estudante de Direito, conhece a legislação, conhece os direitos do munícipe. Então ele protocolou e hoje ele está aqui para falar um pouco sobre isso, independente se a Embasa já resolveu a mudar, se já resolveu a trazer o atendimento para o centro, mas o mais importante é a gente trazer a divulgação que o povo de Simões Filho, certo? O munícipe, as pessoas de Simões Filho estão ligados também nas informações. Fala aí, Paulinho, um pouco sobre essa polêmica, sobre essa mudança, o que é que você tem de resposta, o que foi que aconteceu? Veja bem, no ano passado, a Embasa, aleatoriamente, fechou o posto de atendimento no centro da nossa cidade, que funciona ali naquele prédio, funcionava ali ao lado do saque, e transferiu para o depósito dela. Fica ali no acesso lá, na região lá do Engenho Novo, aquela região lá da Santa Rosa. Ele transferiu lá para cima, lá onde tem um tanque grande da Embasa, lá dentro do mato. Um local de difícil acesso. Simões Filho não tem transporte urbano. E aquela localidade, uma via rural, né, cercado de áreas, as áreas que tem ali são sítios e roças, não tem trânsito de transeúntes pelaquele local, porque no final da rua é o setor lá, o depósito da Embasa, e lá estava funcionando o escritório, trazendo vários transtornos. Algumas pessoas foram assaltadas naquele trajeto, certo? E lá a pessoa ainda tinha que agendar pela rede social para o dia e a hora que seria supostamente atendido. Fui procurado por um grupo de amigos, Valdo, né? O pessoal chama Valdo Malassombrado, desde onde ele me procurou. Eu disse, Valdo, na cidade nós temos... Eu quero deixar bem claro aqui, Paulinho, para o nosso público, que você, logo no início da entrevista, falou que não tem nenhum desejo de sair político nem candidato a nada. Para as pessoas não aproveitar esse tipo de trabalho para a sociedade, achando que lá na frente é pré-candidato a alguma coisa. Entendeu, Paulo?
Exatamente. Não pretendo disputar as eleições de vereança, não, porque de um fato que ocorreu no passado, certo? Eu aí relembro aqui, eu vou abrir um parênteses e dizer, nas eleições de 2012, montamos um partido para eleger vereador novo, certo? E aí tínhamos 22 pessoas dentro daquele nosso quadro. Pedi uma reunião, quando eu vi rumores na cidade que o nosso partido poderia se coligar com o partido da Universal, e lá nessa reunião eu fui claro, fui categórico, essa coligação não vai beneficiar nenhum de vocês, senhores, e nenhum de vocês, senhoras. Vamos fazer um cálculo aqui, 200 votos de cada um de nós aqui. Vai para 4.400 votos. Já se elege um vereador e puxa o segundo. Então, nosso partido tem que sair só. E o comportamento das pessoas que se intitula político na nossa cidade, que age mais como puxa-saco, mucambo, desse ou daquele candidato a prefeito, que quer deitar no chão para o cara pisar por cima, mesmo que esse não tenha pedido, aí a galera se botou em votação, e na votação a maioria optou abrir mão do direito deles para aceitar que o gestor fizesse o que quisesse com o partido. Eu digo, o nosso partido já tem candidato a prefeito. Aqui quem tem que decidir se a gente sai só somos nós. Vamos eleger 2 vereadores aqui dentro. Teve um dos amigos na época que disse que ia ter 1.800 votos. O nosso amigo era o missionário Jonas. Eu digo, pronto, esse daí já está eleito e vai puxar aqui o segundo ao terceiro. Mas um motivo para que a gente saia só. Colocou em votação, a maioria, não olhando, se mete na política, mas não quer agir como político, quer agir como bajulador, puxa-saco, né, servindo de escravo. E aí o partido foi e coligou com a Universal. E nessa coligação, elegeu o cara da Universal, e o segundo do nosso partido foi eleito, foi Cangirana. O cara lá ficou com 1.000 e poucos votos, mas a votação que o nosso partido teve foi suficiente para eleger 2. Seria eleito Cangirana e Alimário. Então, quando a gente não encontra grupos determinados para fazer aquilo que a lei nos respalda e aquilo que vai ser melhor para a cidade e para aquele grupo que está ali, é melhor não adiantar, porque aqui o que temos nas legendas partidárias, são uma aglomeração de fã-clube desse ou daquele gestor. Se reúne grupos para dizer amém, amém, amém. E não é esse o meu propósito. Então, voltando aqui à questão da representação, Valdo, ele me procurou. Paulinho, esse lance da Embasa é um absurdo e tal. Eu digo, Valdo, temos 19 vereadores na nossa cidade. Temos 2 deputados que é titular daqui, que se diz representante dessa cidade. Temos um prefeito, temos um vice-prefeito, e temos aí na faixa de umas 10 pessoas se dizendo pré-candidato a prefeito. Ele, mas essa raça não quer fazer nada, então vamos fazer alguma coisa. E eu, como servo de Deus, certo? Deus nos orienta. A gente tem que olhar para Deus e fazer o certo, fazer o bem, não olhar a quem. E, seguindo a palavra de Deus, seguindo essa orientação divina, eu digo, tudo bem, Valdo, vamos fazer. E aí conversei com Adão, certo? Que é um senhor que está aí do nosso centro da cidade, que é participante da política também. Ele é contador aí na nossa cidade. Conversei com aquele Diego de Paula, o pai dele no passado foi vereador na nossa cidade. A gente conversamos e aí disseram, como é que vai fazer? Eu digo, não, eu vou elaborar a peça processual, uma representação, vamos indiciar nela a Embasa o governo do estado da Bahia. E aí vamos protocolar no Ministério Público Estadual, lá na Central, lá no CAB, porque vai ser notificado o governo do estado, através da Procuradoria, e a direção da Embasa. A Embasa é uma empresa estatal, mas ela é de economia mista, tem acionistas, e o presidente da Embasa vai ser notificado. Fizemos isso, tiramos foto do trajeto, mostrando as controvérsias com essa decisão da Embasa de sair do centro da cidade, sem ouvir a sociedade local. Afinal de contas, a Embasa ela tem uma concessão pública para atender a sociedade. Água é vida. Então, é um assunto, é algo de necessidade. Não é algo que está se vendendo futilmente. Então, ela tem que dar toda a devida assistência
aos munícipes aonde ela esteja funcionando, porque tem algumas cidades do interior da Bahia que tem outras empresas até a níveis municipais. E aí, isso foi publicado nas redes sociais, gerou discurso na Câmara, porque tem alguns vereadores que querem chegar ali na tribuna, falar, e pronto, achando que aquilo o governo do estado da Bahia vai ouvir, achando que aquilo vai sensibilizar alguém que esteja fora do gabinete dele. Sim. Aquilo não vai evacuar o ponto de um governador que tem uma agenda grande, que tem problemas de 417 municípios, para atender todos ao mesmo tempo. Um mero discurso do vereador na Câmara, na tribuna da Câmara, sem esse vereador se dirigir a um órgão competente, ao governo do Estado, ou à própria Embasa, lá na sua central, ou buscar as vias da justiça, como fizemos. E após protocolar isso no último dia 12, certo? A representação, a gente publicou na rede social, é 003 913 7674 2003. O que ocorreu? Isso foi compartilhado também nos grupos de WhatsApp. O atual deputado Eduardo Alencar, ele pegou, requeriu ao presidente da Embasa providências e as obras de ampliação dentro do saque da cidade está sendo feita para abrigar a Embasa lá dentro. Porque dentro da nossa representação, eu aqui coloquei para que a Embasa viesse a ocupar um espaço no saque, porque nas demais unidades do saque, fora daqui do estado, da nossa cidade, como lá no Shopping Bar e outros locais, tem posto da Embasa. Também coloquei, se caso era falta de recurso para pagar o aluguel no centro da cidade, que a Embasa pleiteasse uma área pública aí da nossa cidade, do município. Eu acredito que o prefeito, com sua equipe administrativa, iria ceder. Teve um vereador que falou que iria fazer um pronunciamento requerendo que cedesse uma área, um espaço lá no mercado. Eu digo, meu irmão, por mim, tudo bem, certo? Eu estou aqui buscando um benefício coletivo, não estou buscando um benefício pessoal. Não é só para minha pessoa, não, é para a nossa cidade. Eu tenho um compromisso, eu tenho um anseio de ver o melhor para a nossa cidade. E, às vezes, quando eu dirijo críticas para esse ou para aquele que esteja no comando, aquela turma de fã-clube que só faz dizer amém, às vezes se rebela contra os meus pronunciamentos. Mas eu não estou aqui para olhar para a esquerda nem para a direita. Eu olho para frente, para a palavra de Deus e fazer o bem sem olhar a quem. E o que importa para mim é que nos próximos dias a obra esteja concluída e que a Embasa esteja funcionando no centro da cidade, atendendo e resolvendo a demanda da sociedade local. Bom, Paulinho, muito obrigado pelas explicações. Está aí as informações aí dita aí. E graças a Deus o mais importante é que a Embasa vai retornar, vai ampliar o seu ponto de atendimento, segundo informações, no saque da cidade de Simoncílio, não é isso? Correto. Você fez um papel muito importante que eu esperaria que esse papel fosse feito pelos vereadores da cidade, certo? Porque eu acho que o papel do vereador é isso, fiscalizar, criar as leis, e até o momento não vi nenhum que se levantou para levar esse documento anexado até a instituição que realmente, possivelmente, examinou, contextuou, e aí a gente sente que houve uma situação que realmente condicionou que o ponto de atendimento da Embasa vai retornar para a cidade de Simoncílio, para o centro, que vai ser muito importante para todos os moradores, munícipes que residem na cidade de Simoncílio, para fazer seu atendimento. Então, Paulo, eu só quero agradecer a sua participação aqui no site da TV Notícia do Povo. Como nós estamos aqui nas plataformas digitais, a gente está aqui no rádio, a gente está aqui transmitindo. A todos vocês, muito obrigado pela atenção. Nós finalizaremos esta programação deixando as considerações final com o Paulinho, certo? Estudante em Direito, uma pessoa importante hoje na cidade de Simoncílio que tem feito um trabalho específico, e esse trabalho está demonstrado aqui escrito. Não é um trabalho de boca. Foi lá, buscou. Quem vai ganhar o privilégio é o povo. Quem vai ganhar a disponibilidade de ser vencedor é o povo. Porque a gente sabe que quem precisa é o povo. E o povo precisando, Paulinho Pessoa, a gente que está aqui para transmitir essas informações, vocês que estão do outro lado também, que está ouvindo,
aqui nós somos um canal de informação. Aqui passamos a informação, o dito dele aqui, as informações. Foi uma fala muito boa, agradável. O preenchimento do verbo foi importante para que a gente possa, na verdade, levar aos nossos ouvintes. O que é mais importante é a gente ficar ciente, consciente e sabendo de todas as informações. As suas considerações finais para o nosso público e seja bem-vindo quando você quiser aqui nos estúdios da TV Notícia do Povo. Eu agradeço aqui a oportunidade que foi franqueada. Quero dizer para a nossa sociedade que estamos aí no dia a dia aí, ouvindo cada grupo da nossa cidade, certo? Não sou de fugir da raia, certo? E com a união de todos, a gente parte para cima e vai resolver os problemas. E digo para essa Câmara de Vereador, veja os projetos a nível governo federal, governo estadual, e que estão encalhados, que o dinheiro sumiu, se mobilize e vão buscar isso. Nas eleições de 2000, acho que foi 2006, o Daniel Almeida apresentou um projeto para a nossa Simões Filho, era a construção da Praça da Juventude. Foi disponibilizado mais de R$1 milhão que seria construído ali no campo do Polo Valente. As obras iniciou, certo? Na boca ali da urna, e passadas as eleições o acampamento se levantou, foi embora as máquinas e não sabemos aonde está o dinheiro. Eu já busquei informações, sei que esse dinheiro se encontra com a Condé, governo do estado, mas não chegou na nossa cidade. Alguém se beneficiou com isso. É essas coisas que competem ao legislativo local e buscar. Não ficar aí gritando, eu quero ser o candidato desse ou daquele. Mostre trabalho, competência, que o povo vai ver em vocês uma autoridade digna de ter os votos nas urnas nas próximas eleições, seja para a vereança, seja para prefeito. E aqui eu agradeço a oportunidade e quero dizer a todos uma boa tarde e até as próximas. E a luta continua em benefício da nossa sociedade. Aqui a informação é assim, você fica sabendo de tudo, porque a TV Notícia do Povo traz para você. E informações com Apóstolo Nunes. TV Notícias do Povo. Compromisso com a verdade. Pouco mais às 22 horas, nós entramos com a segunda edição com o programa Simões Filho em Ação. Você participa junto com a gente. Notícias e informações com Apóstolo Nunes. TV Vamos Notícias ouvir agora